Quando você começa a estudar sobre Docker, você começa a aprender vários comandos básicos, como por exemplo, comandos para criar um container, para listar containers, entre outros comandos para gerenciar todo o ciclo de vida de um container. O problema é que com o passar do tempo você precisa começar a criar sua stack de serviço sozinho. E aí aparecem algumas dúvidas, como por exemplo, onde eu busco uma imagem Docker? Qual imagem Docker eu devo utilizar? Qual tag eu devo chamar? E a resposta para isso é bem simples. Você precisa conhecer o Docker Hub. E esse vídeo é exatamente sobre ele. Fica comigo até o final. Bora lá! Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Robert Silva e se você tem vontade de aprender mais sobre tecnologia, deseja entrar no mundo DevOps e está em busca de conteúdo prático e sem enrolação, você está no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o Docker Hub e como você pode procurar imagens confiáveis para utilizar nos seus projetos. Antes de eu começar a falar sobre Docker Hub, eu vou falar um pouco sobre registry. Talvez você chegou nesse vídeo e não faz a menor ideia do que é um registry. Então vamos lá, eu vou te explicar para que você possa entender. O Docker Registry é um repositório específico para armazenar imagens Docker. Como assim, Robert? Eu não posso armazenar minhas imagens em qualquer lugar? E a resposta é não. Eu vou te dar um exemplo. Provavelmente você conhece um servidor de arquivos. Aquele servidor que fica dentro da sua empresa e você tem uma unidade de disco compartilhada no seu computador para armazenar diversos arquivos. Esse servidor de arquivos ele serve para centralizar todos os arquivos da sua empresa e assim facilitar tarefas como, por exemplo, controle de acesso e também backup de todos os arquivos. Assim, se alguém perder, está guardado. Porém, quando trabalhamos com um servidor de arquivos, nós podemos armazenar qualquer tipo de arquivo, desde documento no Word, planilhas, PDFs e até mesmo músicas e vídeos. Sim, quando eu administrava servidores, eu já peguei muito servidor de arquivo com arquivos pessoais dos funcionários. E aqui, pessoal, eu não vou entrar no mérito se dá ou não para bloquear o armazenamento desse tipo de arquivo. A minha ideia aqui é apenas fazer uma analogia para que você possa entender e compreender melhor o conteúdo que eu estou te passando. Vamos lá. Um outro repositório comum, e você já deve ter ouvido falar, é o GitHub. O GitHub é um repositório remoto que hospeda um sistema de controle de versão chamado Git. Em um repositório Git, você também pode armazenar qualquer tipo de arquivo, mas o usual é armazenar código-fonte de aplicações, código de automações como, por exemplo, uma rule do Ansible, entre outros arquivos relacionados a código. Inclusive, quando você trabalha com Git, não basta você copiar os arquivos de uma pasta para outra. Você precisa fazer o seguinte, sem ter que utilizar comandos específicos, como git push, git pull, entre outros. Agora, quando trabalhamos com imagens Docker, nós precisamos de um repositório específico para que o daemon do Docker consiga entender que aquele arquivo é uma imagem Docker e ele possa fazer o download para iniciar, então, o container. Em algum momento, durante seus estudos ou durante o dia a dia de trabalho, você já deve ter visto falar sobre esses comandos Docker pull, que serve para fazer o download de uma imagem do registry, ou até mesmo o Docker push, que serve para você enviar uma imagem para o seu registry. Por padrão, pessoal, o registry utilizado pelo Docker é o próprio Docker Hub. E agora vamos entender um pouquinho o que é o Docker Hub, né? O Docker Hub é um repositório oficial de imagens da Docker, ou seja, a própria Docker oferece um registry público para que você possa armazenar as suas imagens Docker. E além de ser um lugar para você enviar suas imagens Docker, também é um lugar ideal para você encontrar imagens Docker para download. No Docker Hub, você encontra imagens seguras, divididas em categorias, sendo ela imagens oficiais, imagens verificadas e imagens disponibilizadas pela comunidade. Robert, como assim imagem segura? Pois é, qualquer pessoa pode enviar uma imagem para o Docker Hub e essa imagem ela vai estar disponível para o download, mas quem te garante que essa imagem é segura e que ela não tem nenhum tipo de malware escondido? Então todo cuidado é pouco. O ideal é que você utilize uma imagem conhecida. A melhor forma de fazer isso é usar o filtro para encontrar imagens seguras. Esse filtro está lá no Docker Hub. Só que é o seguinte, vamos entender o que significa essas categorias. As imagens oficiais, o Docker Official Image, são imagens que passam por uma curadoria do time da Docker, ou seja, funcionários da Docker criam e validam essas imagens. Temos também as Verify Publish, que são imagens desenvolvidas e publicadas por uma entidade comercial. Eu já vou te dar uma dica valiosa
para você saber de forma rápida, né, se a imagem que você está olhando ela é desenvolvida pelo time da Docker ou por um terceiro, seja uma empresa ou até mesmo um membro da comunidade. Nós temos dois tipos de nome de imagem. Eu vou chamar de imagem simples e imagem composta. Imagem simples, como por exemplo Nginx, seu nome é único. Já uma imagem composta, como por exemplo Grafana, seu nome é Grafana barra Grafana. O nome antes do barra significa o nome do usuário ou a organização que gerencia aquela imagem. E daqui a pouco nós veremos outros exemplos como este quando a gente for explorar ali o Docker Hub. Nós temos também Sponsored OS. As Sponsored OS são imagens que fazem parte de um programa de software de código aberto patrocinado pela Docker. Essas imagens são publicadas e mantidas por um projeto de código aberto que participam desse programa. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ler mais sobre o assunto. Só que agora eu vou compartilhar a tela com você e juntos nós vamos explorar o site do Docker Hub. Maravilha, pessoal. Então já estou aqui com a tela compartilhada e a gente vai explorar um pouquinho o Docker Hub. Então eu já separei alguns pontos que a gente tem que frisar aqui nessa visão geral do Docker Hub com foco nas imagens. Primeira coisa, se você não tem usuário logado, né, então você cria um usuário, você pode logar. Senão você vai vir aqui e vai clicar em Explorer, tá? Clicou em Explorer, ele vai trazer nessa tela pra gente onde tem todas as imagens. E aqui na lateral esquerda a gente tem as imagens filtradas. Então olha só, Docker Official Imaging, a imagem só tem um nome, imagem simples. Verify Publish, tá? Você vai observar que a imagem já tem o nome de um usuário ou de uma organização. Quer ver o nome de usuário? Se eu vim aqui colocar, ó, Robert Silva Tech, tem algumas imagens que eu uso para laboratório, então ela já está categorizada ali como community, tá? Foram atualizadas há algum tempo ali essas imagens, mas elas estão aqui, ok? Então fui eu que subi essa imagem. Essa imagem teoricamente ela é segura, mas e se não for segura? E se tiver um malware? Entre outras coisas, né? A gente tem que tomar cuidado também com o tempo de atualização de uma imagem. Se eu vim aqui colocar Grafana, por exemplo, olha que interessante essa primeira imagem da comunidade. Ela foi atualizada a última vez há 4 anos atrás. Agora, se a gente comparar com a imagem do Grafana atual, que tem uma empresa por trás do Grafana, aí a gente vai ver, ó, que foi atualizada há 5 horas atrás. Então, o que é mais seguro? A gente utilizar uma imagem que a gente não conhece, que é atualizada, né? Faz 4 anos que não é atualizada, ou utilizar uma imagem que é atualizada recentemente. Lembrando aqui, ó, também, além disso, nome da imagem. Se eu tivesse só Grafana, seria desenvolvido pelo time da própria Docker. Mas como eu tenho Grafana barra Grafana, esse primeiro Grafana aqui significa o nome da organização. Tá? Bom, aproveitando que a gente está aqui nas imagens, a gente já sabe como que é feita uma imagem de terceiro. Vamos aqui nessa parte de tags para que você possa entender o seguinte. Olha só, toda imagem, tá? Ela pode ser dividida em pequenos pedacinhos, mas ter a sua base bem firme. Então, dentro dessa imagem aqui, eu tenho algumas versões, eu tenho algumas tags. A gente vai fazer um outro vídeo aqui falando sobre como que funcionam as tags na imagem e assim por diante, tá? Mas aqui eu poderia utilizar uma imagem do Ubuntu, poderia utilizar a latest, ou utilizar a man, poderia utilizar a latest-ubuntu, poderia utilizar 9.3.4.ubuntu, e aí depende muito de qual versão que eu preciso e também de qual SO base que eu preciso se eu for fazer algum tipo de alteração nele. Então, dessa forma aqui a gente já consegue ver as tags também. Um outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é toda imagem, né, que a gente tiver, geralmente ela vai ter instruções de uso. Então, se eu vim aqui nessa imagem do Grafana, deixa eu voltar aqui, Overview, ele tem aqui ó, a instrução, para executar o Grafana em container, faça esse comando, aí ele já traz os change logs, traz todas as mudanças, tá? Tudo aqui bem documentado, tá? Mas geralmente a gente vai ter uma imagem, né, Docker, tá? Daqui no registry ela vai estar assim, fazendo uma descrição sobre o que ela é, como que ela funciona e até mesmo apontando para outra documentação. Ok, turma? Então aqui basicamente é como que você navega ali pelo Docker Hub, como que você faz para escolher a sua imagem. Então lembre-se, cuidado com a última vez que a imagem foi atualizada, verifique se você está utilizando uma imagem que tem um selo de garantia e assim por diante. Ok, pessoal? Muito legal o Docker Hub, não é mesmo? Uma infinidade de imagens para que você possa explorar e escolher a melhor para a sua necessidade. E antes de você sair desse vídeo, já deixa aqui o seu like e deixa um comentário com as suas dúvidas relacionadas ao Docker. Eu
Eu tô preparando muito conteúdo, quero realmente ajudar quem tá começando e quem quer ingressar nesse mundo. E um ponto importante, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Só esse mês agora de janeiro a gente já soltou um monte de vídeo e a ideia é produzir cada vez mais. E além disso, além aqui do YouTube, eu também compartilho a minha experiência e meu dia a dia lá no meu Instagram e no meu LinkedIn. Então me segue lá e bora bater um papo. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!